Gostaria de compartilhar com os irmãos um estudo, um pensamento que eu tive por esses dias, que a gente às vezes está dentro da casa de Deus, vive dentro da casa de Deus e não para analisar que a gente não pode só estar lá. Sempre está em união e comunhão, como a Bíblia fala no Salmo 133, 1 ao 3. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Até agora suas vestes é como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Eu sempre tive um pensamento que a igreja ela tem que ter dois lados. O lado de dentro e o lado de fora. Porque a gente não tem que estar lutando contra nós mesmos. A bênção de Deus ela é derramada quando a gente está unidos e lutando contra o adversário. E a gente não pode estar sozinho. A gente tem que estar sempre numa luta, numa busca pelo Senhor. Pela ajuda, pela união. E é como a Bíblia fala em Eclesiastes, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas o pobre do homem que cai e não tem o que o ajude a levantar-se, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, que está escrito em Eclesiastes 4, 9 e 12. Nós, como igreja, só poderemos ter uma grande força, um grande poder quando estamos unidos. Daniel, ele teve uma grande força no reino de Nabucodonosor, lá na Babilônia, porque ele teve seus amigos que se ajudaram em oração a combater toda aquela situação. Salomão, ele foi o homem mais sábio do mundo, mas ele juntou conselheiros. Moisés tinha o seu companheiro Arão, os profetas tinham os seus meninos para poder ajudar, e Jesus os seus discípulos. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Só quando estamos juntos, quando estamos unidos, podemos manifestar uma grande força e manifestar o poder de Deus. O homem só pode abençoar outro homem. Sem outro homem não pode ser abençoado. Então nós precisamos uns dos outros para poder nos fortalecermos e crescermos, né? A Bíblia, como a Bíblia fala em Eclesiastes 4, do 3 ao 6, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não pense que você vai conseguir alguma coisa sozinho. Precisamos nos unir, precisamos nos juntar, precisamos da graça, da oração e intercessão um dos outros para podermos crescer. Nada faremos sozinho. Muitas pessoas pensam que vou ter um contato com Deus, vou ter uma união com Deus, chega às vezes na casa de Deus. A própria Bíblia nos ensina que ao longo da história Satanás lutou para disseminar a desunião, para tirar a comunhão, para tirar a união entre os irmãos, e através dessa ação ele tira a paz de pessoas, e pessoas acabam abandonando a igreja de Deus. Esquece que Deus fala para a gente perdoar, para a gente amar antes de entregar o nosso sacrifício. Tem muita gente entregando sacrifício e não sendo aceito por Deus, porque primeiro a Bíblia fala, vai lá, reconcilia-te com teu irmão. Paulo fala nas suas cartas, né, que a gente não pode ignorar os ardis de Satanás. Ele trabalha para nos desunir, e desunindo nós dos irmãos, tirando nós da casa de Deus, porque a desunião com os irmãos é desunir da casa de Deus. Nós esquecemos que Cristo é perfeito e nós somos seres humanos cheios de defeito como qualquer um. Gostamos muito de olhar o defeito alheio, mas esquecemos de olhar para o nosso próprio defeito, a nossa própria falha. E esquecemos de assim crescermos na casa de Deus. Temos que ver em união um com os outros. A Bíblia só que a Bíblia também fala que a gente tem que ter união com quem? Com o forte, não com o fraco. Que a Bíblia fala que a gente não tem que fugir da aparência do mal. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15: não vos prendeis com jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas, e que concorde há Cristo com Belial, e que parte tem o fiel com o infiel. Às vezes a gente não se une na casa de Deus, não se junta na casa de Deus, mas acaba se juntando com as pessoas do mundo.
né? E quando a gente se junta com as pessoas do mundo, a gente descumpre Romanos 12, que fala: não vos conformeis com aquilo que é no mundo. E quando a gente se junta com as pessoas que são do mundo, acabamos nos conformando com aquilo. A Bíblia fala em Amós 3:3: não andarão dois juntos se não falarem a mesma língua, ou estiverem de comum acordo, com algumas traduções. Você quer ter algum acordo com coisas pecaminosas? Quer ter algum acordo com as coisas do mundo? Às vezes o diabo ele trabalha para você ter separação, ter divisão na igreja. E esquecemos que o corpo de Cristo só é o corpo de Cristo quando estamos unidos. A bênção que desce sobre a barba de Arão quando estamos em união. E nos afastamos, esquecemos, começamos a colocar divisões dentro da casa de Deus com os irmãos. A Bíblia fala que Cristo não faz exceção de pessoas. Temos lá, a igreja só tem que ter dois lados, lado de dentro e lado de fora. Temos que estar dentro da casa de Deus, unidos uns com os outros, para nos crescermos, para nos unirmos para poder crescer. E ter sim uma separação com o mundo, separarmos do mundo. Mas há um tipo de pessoa que sim a gente tem que se afastar. A Bíblia fala que a gente, quando está dentro da casa de Deus e a pessoa não cumpre, não está dentro, né, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a 11. Já por cartas tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou com tal, não andais nem comais. A Bíblia fala, quem está influenciando quem? Você vai ficar perto de pessoas que não querem serem transformadas, que têm argumentos para poder viver de uma maneira dissoluta. São aquelas pessoas mornas que está escrito em Apocalipse, aquelas pessoas que nem se libertam e nem caem. Fica naquele meio termo de uma maneira que pode viver tranquilamente, mas ainda carregando certas coisas do mundo. É esse daí a Bíblia fala para você não ficar perto. Esse a Bíblia fala para você se afastar. Você tem que estar junto do forte, porque só o forte vai fazer você forte. Os discípulos se aproximaram de Cristo, porque Cristo era forte, Cristo era força. Era algo que fazia eles crescer. Os amigos de Daniel juntaram Daniel porque eles queriam crescer, queriam se somar, queriam se expandir, né? A Bíblia fala que se um cego e outro cego, ambos caem num precipício. A união, sim, a gente tem que ter uma união com o forte, porque o verdadeiro forte, ele faz as outras pessoas serem fortes como ele. Agora o falso forte, e muitas pessoas ficam perto do falso forte, que o falso forte, ele tem lábio doce, né? Sempre tem alguma coisa para falar de alguém, sempre está olhando o defeito de alguém. Uma pessoa verdadeiramente forte, ela não fica olhando a fraqueza de ninguém, ela procura ser forte, ela procura crescer, ela não tem tempo para isso. Agora o falso forte, ele tem necessidade de mostrar que as outras pessoas são mais fracas do que ele, porque ele não é forte de verdade, mas ele precisa mostrar que as outras são mais fracas que ele para ele parecer forte. E tem muita gente que se junta com o falso forte e esquece que o verdadeiro forte faz as outras pessoas serem fortes como ele. Por quê? Porque o verdadeiro forte não é bobo. Porque no dia da adversidade dele, ele vai estar rodeado de pessoas fortes que vão ajudar ele. Agora o falso forte não. Ele fica só achando defeito dos outros para o quê? Para parecer que as outras pessoas são mais fracas do que ele, são mais menores do que ele. E ele não fortalece ninguém, ele só vive nessa murmuração. E é fácil ficar perto do falso forte, porque o falso forte, por não ajudar ninguém, não dá trabalho, né? Você acaba se alimentando também dessa picuinha dele também, de ficar falando mal da vida dos outros, e acaba você sendo fraco também. Você acaba virando um falso forte. E no dia da adversidade, como a Bíblia fala, um cego guiando outro cego, ambos caem no precipício,
Não, você tem que ficar perto do forte, porque está escrito lá em Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você tem que ficar de pessoas que te afiam, te fortalecem, que às vezes pode vir falar uma verdade para você, mas é para o teu bem, para você crescer, como a união dos discípulos, como a união de Daniel com seus amigos. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E às vezes, quando a gente estiver forte, como eu acabei de ler agora em Romanos 12:16, a gente tem a atitude de ajudar o próximo, ajudar aquele que está mais fraco, ver aquela pessoa que está fraca, ter a disposição. Não você sabe, eu vou associar-me a ele, vou ajudar aquela pessoa a se levantar. Saiba como Cristo te ajudou você ser o que você é hoje. Você pode ajudar pessoas a serem como você é hoje, mais forte, liberto, falar da graça de Deus, falar dos testemunhos da tua vida, saber aquilo que Deus fez na tua vida, sabe? Mostrar o poder de Deus, as maravilhas de Deus, a libertação, a paz, a graça, as curas, o intermédio do poder de Deus na sua vida. Como está escrito em Romanos 14:19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Procure os fortes, se rodeie de fortes, porque na força dos fortes você pode crescer. Não fica atrás de fraco, não fica atrás de pessoa que só tem picuinha para dizer, coisa para poder denegrir. Sai fora do falso forte, mas se fortaleça juntamente com os fortes. Aí você vai crescer e vai ser uma pessoa extraordinária no Senhor. Que a graça de Deus e a paz do Senhor possa estar na vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar poderosamente a cada um de vocês. Se você gostou desse pequeno estudo, desses comentários bíblicos, dá um ok, né? Procura se inscrever, que a gente vai procurar sempre estar fazendo algo inspirado pelo Senhor para abençoar a vida de cada um. Amém. A paz de Deus para cada um.